Final de semana eu não tenho nem um minuto de paz, porque eu estava descansando aqui no sábado, antes de uma das minhas apresentações de canto coral. Vocês vão ver esse vídeo no domingo, se tudo der certo, se eu conseguir fazer a edição desta peça audiovisual. E você está vendo no título, Sérgio Pérez, eu estou colocando aqui a minha pulseira inteligente. Sérgio Pérez is back. Sérgio Pérez, segundo as fontes internacionais, são as mesmas fontes que já estão confirmando o Valtteri Bottas como piloto da Cadillac. O Sérgio Pérez vai ser companheiro do Bottas e fechou com a equipe norte-americana que estreia na Fórmula 1 em 2026. Eu só vim aqui gravar esse vídeo porque são grandes veículos que estão falando sobre o assunto e que são os mesmos veículos, basicamente, que confirmaram o Valtteri Bottas na equipe no final da semana passada, já que você está vendo esse vídeo no domingo. Então vamos conversar sobre isso. Eu estou aqui com o site Grande Prêmio aberto na minha frente, porque ele também está divulgando sobre o assunto. E eu joguei um vídeo fora porque eu havia comentado sobre quem poderia ser o segundo piloto da Cadillac, e esse vídeo agora vai se transformar no como será o futuro do Felipe Drugovich. Porque, por incrível que pareça, apesar de eu ter dito em outros vídeos que se o brasileiro não tivesse essa vaga na Cadillac ia ser meio game over, mas na verdade tem uma última opção para o Drugo, além de ser o eterno reserva do Fernando Alonso e do Lance Stroll, ou quando o Alonso se aposentar, porque ele já está reclamando de problemas nas costas, ou quando o Stroll decidir se cansar do parquinho, até porque até o pai dele se cansou e já vendeu a parte dele na equipe, talvez pinte uma vaga para o Drugovich na Aston Martin, mas existe outra alternativa para ele. Tela do computador, vamos falar do Sérgio Pérez na Cadillac. Tá aqui. Cadillac acerta com Pérez e define dupla com Bottas para estreia na Fórmula 1 em 2026. Valtteri Bottas e Sérgio Pérez assinaram com a Cadillac e retornam ao grid da Fórmula 1 em 2026. Segundo os sites Racing News 365 e Fórmula.ru, o anúncio será feito na próxima semana. A gente só está falando sobre isso, eu, outros produtores de conteúdo, e o Marcos Gil, que assina a matéria do Grande Prêmio, porque são grandes veículos de Fórmula 1 que repercutem a partir de fontes sérias, a partir de fontes de credibilidade. Não é o seu tio Cláudio, não é o Enzo, não é o palpiteiro de sofá, nem o palpiteiro do Twitter. É uma galera que acompanha a Fórmula 1 de perto, que está cravando que a dupla da Cadillac será Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Então por isso que vale a pena a gente vir conversar sobre o assunto com vocês. A Cadillac definiu Valtteri Bottas e Sérgio Pérez como dupla para a temporada 2026 da Fórmula 1. A equipe americana optou por contar com dois pilotos experientes e assinou com ambos em detrimento de nomes mais jovens, como Felipe Drugovich e Mick Schumacher. A apresentação oficial deve acontecer já na próxima semana. Os primeiros rumores indicavam que a Cadillac poderia oficializar os seus pilotos no final de semana do Grande Prêmio da Itália. E de alguma forma isso deve acontecer, mas de forma antecipada. Porque se é na próxima semana, e eu estou gravando o vídeo no sábado, significa que essa confirmação vai acontecer durante o final de semana de GP da Holanda, que é a prova que marca a volta do campeonato de 2025 da Fórmula 1. O que significa que já estava muito próximo de uma decisão e que essa decisão estava tomada. Ah, mas e os rumores que, por exemplo, o Rodrigo do Splash and Go levantou sobre a Cadillac está conversando com patrocinadores brasileiros? Vai que, né? Vai que acontecia um acordo. Com o Drugovich, pelo menos eles já estavam adiantados com algo que também interessava para a Cadillac, que era dinheiro. Apesar da Cadillac ter o patrocínio da Revolut, que é uma fintech que está tomando de assalto o terreno que era da Nubank e do C6 Bank. Então talvez dinheiro não seja exatamente o problema para a equipe Cadillac, sem falar no próprio suporte financeiro da General Motors para poder fazer essa equipe sair do zero e chegar à Fórmula 1. Do zero entre aspas, porque afinal de contas a gente sabe que tem a família Andretti por trás.
A informação sobre a ida do Sérgio Pérez para a Cadillac é dos portais Racing News 365 e Fórmula Ru, 2 portais de credibilidade. Bottas e Pérez somam mais de 500 largadas e 16 vitórias na categoria, 10 para o finlandês e 6 para o mexicano. A escolha por experiência prevaleceu, já que a equipe comandada por Graham Lowdon quer garantir o início competitivo como 11ª escuderia do campeonato. Isso aqui tem vários argumentos a favor da escolha do Pérez e também do Bottas, apesar de eu achar que o Bottas já deu o que tinha que dar na Fórmula 1. Eu, particularmente, entendia que a dupla ideal seria Drogovic e Pérez, mas eu entendo os critérios da Cadillac nessa. Coleta de dados, quilômetros rodados na Fórmula 1, como que eu vou dizer, credibilidade comprovada. Por mais que a gente fale muito do Sérgio Pérez, e antes que você se esqueça, eu pedi desculpas para o Sérgio Pérez no segundo semestre do ano passado, ele é um piloto competente, ele é um piloto que entrega, ele só não teve um carro que fosse feito sob medida para ele na Red Bull, foi feito sob medida para o outro cara, e aí aconteceram os problemas que aconteceram com o Sérgio Pérez. O Pérez está conseguindo essa vaga na Cadillac porque o tempo deu razão para ele. O tempo perdoou o Sérgio Pérez por todas as críticas que ele recebeu, que ele não entregava performance, que ele estava muito atrás do seu companheiro de equipe, e o Pérez tentou alertar todo mundo de que o problema era o carro e não era ele. E de fato o tempo mostrou que era o carro. Tanto que Liam Lawson tentou e só durou 2 corridas, e o Tsunoda tá batendo cabeça, e olha só que coisa, né? O Tsunoda da Red Bull fez menos que o Liam Lawson já fez pela Racing Bulls quando voltou para lá. Então, o tempo é o senhor da razão nesse caso, e quem sabe o tempo pode inocentar eventualmente o Tsunoda e o Lawson também, porque, afinal de contas, eles não têm culpa. O carro era problemático, sim. Problemático porque era feito sob medida para um piloto. Então o Pérez está conseguindo essa vaga na Cadillac porque a galera na Cadillac entendeu que ele não tinha culpa do que estava acontecendo. Basicamente é isso. Desde o início, a Cadillac falou da importância em contar com pelo menos um nome experiente para liderar o projeto na Fórmula 1. Inclusive, o CEO das operações, Dan Torres, adotou um discurso similar ao de Lowdon e disse que Bottas era um candidato muito atraente para a vaga. Valtteri chegou a brincar com a chance de ser contratado e, em um vídeo publicado nas redes sociais, apontou para um banco de uma das SUVs da marca e disse que era um belo assento. Eu disse isso no vídeo sobre a contratação do Bottas pela Cadillac e vou repetir. O Bottas trabalhou muito seu marketing pessoal, o que indica que ele sim demonstrou interesse pela vaga. Eu até cheguei a mencionar no vídeo que eu vou ter que jogar fora, que o Pérez meio que ficou dormindo no ponto, ele decidiu tirar um ano sabático, enquanto que o Bottas continuou no radar da Fórmula 1, e isso com certeza também contou a favor do Bottas para sua contratação. Sérgio Pérez deixou a Fórmula 1 no final de 2024, após um turbulento último ano com a Red Bull, mas sempre manifestou interesse em retornar caso encontrasse o projeto certo. Bottas, por sua vez, atua como reserva da Mercedes após perder o assento na Sauber. O finlandês chegou a ser alvo da Alpine para substituir Franco Colapinto, mas optou por fechar com a nova equipe. A Cadillac vai estrear em 2026 em parceria com a Ferrari, que fornecerá unidade de potência, até a equipe começar a utilizar seus próprios motores em 2029. A expectativa é que tanto Bottas quanto Pérez iniciem o processo de integração com a equipe ainda esse ano, participando de testes com carros de 2023 da Ferrari. Então, é o que temos. Como eu disse, eu vou deixar para comentar sobre a situação do Filipe Drugovich em outro vídeo. Na minha modesta opinião, eu acho que é um acerto a contratação do Sérgio Pérez, partindo da perspectiva que a Cadillac quer pilotos experientes para dar confiabilidade para o carro, para o motor, para todo o conjunto técnico. E quer pilotos que errem menos do que um novato, e não que o Drogovic seja 100% novato, mas ele tem pouca rodagem, e contratar o Mick Schumacher, que é um cara que batia bastante, eu não sei se era uma boa ideia. Também vamos descartar aqui a possibilidade de contratação do Colton Herta, porque, sinceramente, o Colton Herta, ele pode ser um bom piloto, mas ele, tal e como metade do grid da Indy esse ano, foi trucidado pelo Alex Palou.
Ele tem o Colton Herta tem dificuldade para mostrar que anda bem na Indy, que dirá na Fórmula 1. Se fosse um piloto da Indy para vir para a Fórmula 1, obviamente o Palou seria esse piloto. Então vamos acompanhar os próximos acontecimentos, vamos esperar pelo anúncio oficial vindo da Cadillac. Isso deve acontecer antes do GP da Holanda ou durante o final de semana do GP dos Países Baixos. E vida de setorista de Fórmula 1 é isso, correr para frente do computador, para frente da câmera, para gravar esse vídeo num final de semana que eu tenho compromisso, que eu não estava tão ligado com o que estava acontecendo com a Fórmula 1, mas pelo menos vocês recebem o vídeo no domingo para ficarem bem informados sobre o que acontece na categoria, que volta às atividades na semana que vem lá na Holanda. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção de todo mundo até aqui, um grande abraço e até a próxima.